A bandeira do Brasil é cultuada pelo povo brasileiro por sua beleza e imponência, mas não foi dessa maneira, como conhecemos, que ela sempre existiu. A bandeira brasileira já sofreu diversas mudanças ao longo dos anos, desde a época das navegações até os dias de hoje. Mas antes de se aprofundar nesse assunto, vamos conhecer um pouco desse país tão grande, multicultural e rico em biodiversidade. O Brasil é um país de dimensões continentais e população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes, sendo o quinto maior do planeta Terra em área e o sexto em população. Cercado de vizinhos hispânicos, o Brasil é o único país da América do Sul em que a língua oficial é o português. Também é a nação com maior economia, detentora do maior PIB da América Latina, além de fazer parte do bloco econômico Mercosul desde sua criação em 1991. Tem como capital a cidade de Brasília, além de ostentar metrópoles de alto poder econômico como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. É um país que recebeu e ainda recebe muitos imigrantes, e por isso possui etnia e cultura diversificada por seus quatro cantos. Falando de aspectos físicos, o Brasil também é bastante diverso. Possui desde clima equatorial, com temperaturas quentes e úmidas, presentes na região norte, até clima subtropical, na região sudeste, com invernos frios. O Brasil é o país que detém a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. Depois desse passeio, vamos ao que interessa: a bandeira. O Brasil foi colonizado por portugueses, que chegaram às terras tupiniquins no ano de 1500. No primeiro século de exploração, os portugueses não utilizavam uma bandeira específica para o Brasil, utilizando assim a própria bandeira da coroa portuguesa. Foram utilizadas bandeiras como a Real Portuguesa, de 1500 a 1521, e bandeira de Dom João III, que tem a autoria do próprio rei, de 1521 a 1616. Entre 1616 e 1640, Portugal passava por um período denominado Domínio Espanhol, em que os reis da Espanha também eram reis de Portugal, como foi o caso de Filipe III. Durante esse período, a bandeira sofreu algumas mudanças, como esses ramos em seus lados. Após a restauração da independência de Portugal, foi criada a Bandeira da Restauração. Finalmente, por meados do século XVII, foi criada uma bandeira para as navegações brasileiras, que é esta aí. Na mesma época, também foi feita uma bandeira para as navegações das Índias, que é bem parecida com essa, mudando apenas a cor da esfera para vermelha. Depois disso foi só alegria, porque lá para as bandas de 1800, o Brasil foi elevado de principado a reino, e a bandeira mudou de novo. A história todo mundo já sabe. A corte portuguesa veio morar no Brasil, liderada pelo rei Dom João VI, que atravessou um oceano para escapar de um tal imperador baixinho montado em um cavalo branco. Pensando bem, não foi tanta alegria assim, porque o Brasil continuava sendo subordinado a Portugal e a bandeira ainda lembrava bastante a dos ibéricos. Mas a partir de 1822, o Brasil virou império e, claro, a bandeira mudou novamente. Dessa vez, ela começava a ficar parecida com algo que a gente já conhece. O losango amarelo horizontal, dentro do retângulo verde, foi concebido, e dentro deles ficava o brasão com a cruz de Portugal. A coroa acima representa a soberania do rei, e ramos de café e tabaco ao lado representam produtos abundantes no país. Entre 1822 e 1889, ela sofreu modificações mínimas, como a adição de uma estrela a mais no círculo azul dentro do brasão, representando novas províncias. Após longa espera, o Brasil se torna uma república. Agora sim, um motivo e tanto para se comemorar. Com essa mudança, uma nova bandeira também tinha que ser criada. Vários projetos foram rejeitados, como a nossa bandeira similar à bandeira americana, e até a bandeira que atualmente pertence ao estado de São Paulo. E aí sim, finalmente chegamos à bandeira que é usada até os dias de hoje, creditada ao professor Raimundo Teixeira Mendes. As modificações feitas com o tempo foram apenas a adição de estrelas quando novos estados foram fundados. A descrição oficial cita as cores da bandeira como verde bandeira, amarelo ouro e azul celeste. As cores verde e amarela representam as casas reais de Bragança, e a esfera celeste é um retrato do céu do Rio de Janeiro
na noite de 15 de novembro de 1889. Já as estrelas representam os estados brasileiros. Isso mesmo, nada daquela historinha tão inspiradora que falam por aí.